Bom, então aqui nós temos outros complexos importantes para a vida. Um é igual a hemoglobina, né? Então aqui nós temos a hemoglobina e complexando o íon ferro, tá? O íon ferro. Então aqui tem os 4 átomos de nitrogênio, fornecendo seus pares elétrons para o íon metálico central, ferro, tá? Foi essa estrutura aqui que permitiu, digamos, que o homem fosse produzido, né? E nós vivemos, nossa estrutura, a hemoglobina faz parte da nossa vida, né? As clorofilas, tá? Tem o magnésio, tá? 4 átomos de nitrogênio estão fornecendo pares elétrons para o íon metálico central, que é o magnésio, tá? No caso do EDTA, então nós podemos fazer uma curva de distribuição, tá? Em relação ao grau de formação do EDTA e o pH, tá? Então, essa curva de distribuição nós temos aqui. Por exemplo, no primeiro caso aqui, o HY4, tá? Que perde um átomo ocorre a primeira protonação, né? Perde um átomo de hidrogênio, aqui eu tenho o H3Y-, tá? Aqui eu tenho H2Y-, dependendo do pH, vai estar subindo o pH, vai formando, eu tenho o grau de formação daquela espécie, tá? E aqui eu tenho pH mais ou menos 8, o HY3-, e acima de pH 10, né? Então, aqui eu tenho uma quantidade, praticamente todo o EDTA na forma protonada, tá? Na forma que nós falamos ali, naquela transparência, onde ele tem a maior característica complexante, tá? Então, acima desse pH, eu tenho praticamente todo ele, aqui a partir desse pH, eu tenho ele totalmente na forma complexante, H4Y. Nessas outras frações, eu tenho, só que numa quantidade menor, tá? Então, o grau da espécie H4Y, nessas outras fases de pH, ele existe, mas numa quantidade muito menor, tá? Praticamente aqui, nada de Y4-, em pH 0, aqui abaixo desse valor aqui. Acima, então, ele começa a aparecer muito pouco, até que chega aqui no alfa 4, onde praticamente tem o 100% do 99, alguma coisa por cento do da espécie Y4-, tá? Então, a dependência do EDTA com o pH. O EDTA é um ácido fraco, depende da variação do pH. Entre pH 12 e 13, a espécie Y4- predominante, e a forma complexante do EDTA. Outras faces de pH, tá, como nós já falamos, então a concentração do Y4- existe, só que é muito menor, é muito pequena. Tá? Então, em meio alcalino, de acordo com o gráfico, né, na curva de distribuição, acima de pH 8, 9, por aqui 10, a predominância da forma complexante. Tá? Então, é onde eu tenho a maior eficiência do EDTA. Então, na volumetria de complexação, assim como nos outros casos de volumetria, né, a gente utiliza o EDTA como o nosso substância, né, padrão para você fazer a titulação de uma série de outros metais. Tá? Então, a titulometria de complexação, ou titulações por complexação, são titulações que envolvem reações de formação de complexos. Um íon metálico reage com o ligante, no nosso caso, o EDTA, formando um complexo suficientemente estável. Então, eu tenho um íon metálico, tá? Ou uma solução que eu estou titulando, com a minha solução padrão, que no caso é o EDTA, tá? É o EDTA, que então está funcionando como uma base de luz, que é o meu ligante, e forma um complexo. Tá? Uma reação de complexação. Então, esta é a reação específica no caso da volumetria de complexação. Então, eu tenho um íon metálico, tá? Por exemplo, o magnésio. Tá? Então, eu vou fazer uma titulação do magnésio com o EDTA, ou uma titulação do cálcio com o EDTA, por exemplo, em amostras de leite, que é a área de vocês, tá? Ou cálcio em águas, que é para todo mundo. Tá? Então, eu vou utilizar como a substância padrão o meu ligante, tá? Que é o EDTA. Então, na realidade, eu estou fazendo uma reação de complexação, mas é uma titulação como qualquer outra. Onde eu tenho o íon metálico central, que é a minha solução problema, e onde eu tenho o meu ligante, que é o meu padrão. Tá? A mesma coisa que eu faço uma titulação de uma base padrão com um ácido, para descobrir qual é a concentração do ácido. A mesma coisa. Só que aqui eu tenho um íon metálico, tá? Pode ser o cálcio, pode ser o magnésio, pode ser outra espécie, tá? O cobre, qualquer outra espécie, e aqui eu estou usando como solução padrão
ou um ligante, que é o EDTA, formando um complexo. Tá? Então, essa é a base da volumetria de complexação. Né? Então, veja aqui o ácido etileno diamine teratacético é o quelante mais usado em química analítica. Praticamente todos os elementos da tabela periódica podem ser analisados com EDTA, seja por titulação direta ou sequência de reações indiretas. Tá? O EDTA é um ácido fraco hexaprótico, tá? Que em soluções aquosas dissocia-se produzindo espécies aniônicas. Tá? Então, todas aquelas espécies que nós vimos ali. Então, aqui eu tenho o EDTA, que é o Y4-, desculpa, o H4Y, né, que é a espécie neutra, que é essa fórmula aqui. Ó, os grupos ácidos aqui, os 4 grupamentos ácidos, tá? E aqui os nitrogênios. Então, cada nitrogênio fornece um par de elétrons, e aqui cada oxigênio fornece também um par de elétrons. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares de elétrons. Ele é um ligante, né, hexadentado, como está aqui na transparência. Então, o EDTA, nós já vimos, né, ele tem então, as 4 espécies, ele é totalmente protonado, né? Então, o EDTA é um ácido fraco hexaprótico, né? Que em soluções aquosas dissocia produzindo espécies aniônicas. Então, as formas do EDTA, H4Y, H3Y-, H2Y2-, H3 Y3-, né? E o H4Y-, que é a espécie mais complexante que nós vimos. Então, aqui está todos os pontos onde ele pode fazer a complexação. E aqui as constantes de estabilidade de todos esses 4 grupamentos, desses 6 grupamentos, né? Que estão presentes aí. Então, essa é a estrutura. Então, aqui eu tenho os 4 grupamentos carboxílicos, né? Aqui um grupamento carboxílico, aqui outro carboxílico, aqui outro grupamento carboxílico, e aqui outro grupamento carboxílico. E os 2 nitrogênios fornecem os pares de elétrons. Tá? E no grupamento carboxílico, esses oxigênios aqui estão, do grupo ácido, que estão fornecendo os pares de elétrons. Né? Considerações acerca do EDTA. Ligante considerado padrão primário, tá? Reage com praticamente todos os elementos da tabela periódica, forma complexos muito estáveis, por ser hexadentado, né? E todos os complexos são solúveis. E uma coisa muito importante que eu já falei na aula passada, reage com os íons metálicos na proporção, na razão molar 1:1. Tá? Na razão molar 1:1. Nós vimos lá que na volumetria da complexação você tem que tomar cuidado, que é 6:2, 6:4. Aqui não, aqui é sempre na proporção 1:1. Então, é uma titulação, como se eu estivesse fazendo uma titulação de um ácido monoprótico e uma base, com um ácido e uma base, né, com um hidrogênio ionizado. Tá? A mesma coisa. E aqui está essa característica, então, dele ser a influência do pH e a seletividade, né? Ele pode ser usado, né, com praticamente todos os elementos da tabela periódica. Ó. Basta eu acertar o pH. Então, você vê que à medida que o pH vai acertando, eu vou, né? Aqui é o ferro, ó, em pH mais ou menos 5, né? O manganês, aqui o manganês em pH 2, aqui em pH 6 e pouco, aqui o cálcio 8, né? Aqui em 10, o estrôncio, o magnésio, né? Então, é a forma mais complexante do EDTA. Né? E a curva de titulação é uma curva clássica, como nós vimos nas outras titulações. É uma sigmoide, né? Então, aqui, se eu fizer o acompanhamento da concentração do PCA, né, que é o menos log da concentração do íon cálcio, por exemplo, de uma titulação de cálcio, né, do cálcio em leite, então eu vou fazer uma titulação e vou acompanhar o PCA. O que é o PCA? O menos log da concentração do íon cálcio em solução, tá? Versus o volume do titulante, que é o EDTA. Né? Então, aqui eu tenho o íon metálico central e aqui eu tenho o ligante. Tá? Então, vocês veem que dependendo da faixa de pH, eu tenho uma zona de inflexão maior. Então, por exemplo, quanto maior for o pH, maior será essa zona de inflexão aqui. Tá? Quanto menor o pH, menor vai ser essa zona de inflexão. Veja, em pH, já a zona de inflexão fica igual a 8. Então, nessa zona de inflexão, onde há a viragem ali na cor do indicador. Tá? Na cor do indicador, que nós já vamos ver como é que eles funcionam. Então, o indicador, a gente chama de indicadores metalocrômicos, o indicador dos íons metálicos, ou indicador metalocrômico, é uma técnica mais comum para detectar o ponto final em titulações com EDTA. Os indicadores metalocrômicos são corantes, ou seja, compostos orgânicos coloridos que têm sua coloração alterada quando associado a um íon metálico. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui o íon, né? Com o corante. Deixa eu pegar uma outra transparência aqui, que está mais claro isso aqui. Então, no caso do hélio cromo T, tá?
o negro da cromo T, o indicador metalocrômico mais utilizado, usado em titulações de magnésio, cálcio, estrôncio e bário, cádmio, chumbo, manganês e zinco. A solução é comumente tamponada em pH 10 com solução amoniacal, aquela faixa mais, pH mais elevado. Então, aqui eu tenho o indicador, né? O indicador, que é vermelho, tá? Em pH menor que 6, pH entre 8 e 6, o indicador, ele, então, se torna praticamente azul aqui nessa faixa, pH entre 8 e 10, né? Em pH acima de 10, ele se torna laranja. Então, aqui ele é vermelho, aqui ele é azul e aqui ele é laranja. O hélio cromo T forma quelatos estáveis de coloração vermelha com zinco metálico na proporção de 1 para 1. A titulação com EDTA na presença do hélio cromo T são realizadas em pH entre 8 e 10. Nesse intervalo de pH, a predomínio da cor azul, ó, a cor azul do indicador livre. O cobre, cobalto, níquel e ferro bloqueiam o indicador. Interferem na titulação magnésio e cálcio. A interferência pode ser evitada com a adição de um agente mascarante, no caso, o cianeto, né? Então, o calcom. O calcom é o seguinte, eu tenho o calcom sozinho, tá? O calcom sozinho. E aqui eu tenho o íon metálico central. Então, ele forma um complexo com o íon metálico central aqui, o calcom. Ele tem, então aqui, como o calcom, ele tem uma cor azul. Ele forma um complexo com o íon metálico central aqui, ó, complexo cálcio, calcom, carboxílico, e ele passa a ter uma cor vinho. Ele passa a ter uma cor vinho, tá? Ele passa a ter uma cor vinho. Então, agora o que acontece? O calcom, complexado com o íon cálcio, tem uma cor vinho. E eu vou adicionando, então, agora o EDTA, tá? Isso aqui é o que eu tenho no Erlenmeyer, né? Eu tenho no Erlenmeyer. E o EDTA eu tenho na bureta. Então, agora eu vou adicionando o EDTA. E à medida que eu for adicionando o EDTA, a constante de formação EDTA cálcio é muito maior que a constante de formação cálcio-calcom. Então, ele vai deslocando todo o cálcio. O EDTA vai deslocando todo o cálcio do calcom, tá? Todo o cálcio do calcom. Aí, quando ele consumiu todo o cálcio do calcom, o calcom volta a ter azul, volta a ser azul novamente, que é a cor original dele que nós vimos nessa transparência aqui. Ele sozinho é azul, complexado ele é cor vinho. Agora, eu vou fazer a titulação com o EDTA. O EDTA vai complexar com o cálcio, tá? A constante de formação EDTA-cálcio é muito maior que a constante de formação calcom-cálcio. Tá? Então, o EDTA vai deslocando todo o cálcio, até que ele desloca, sobretudo, desloca todo o cálcio. Quando ele deslocou todo o cálcio, o calcom volta a cor azul, volta o calcom original, o calcom carboxílico, e tem cor azul. E a titulação chegou ao final. Então, essa é a forma com que esses indicadores, então, funcionam. Tá? Então, eu tenho um complexo, né? O metal indicador, né? Aí eu adiciono o EDTA, tá? Então, a constante de formação EDTA com o íon metálico central é maior que a constante de formação indicador com o íon metálico central, tá? Aí ele vai formar, então, o complexo na EDTA metal. Quando ele deslocou todo o metal do EDTA, né, deslocou todo o metal do complexo metal indicador, o indicador volta para a sua forma original, que ele era azul. Então, aqui ele era vermelho, e aqui ele volta a ser azul novamente, tá? Então, dependendo do indicador, é azul ou vermelho, aí no caso do pH, no caso desses indicadores, né? Então, aqui o calcom tem essa estrutura, tá? Tem essa estrutura. Aqui eu tenho o hélio cromo T, né? Tem essa estrutura. E aqui eu tenho um exemplo, então. Calcule o volume de EDTA necessário para titular 50 ml de uma solução 0,05 mol por litro de magnésio, tamponada em pH 10. O Lígia, quer fazer um intervalo? Não. Está quase terminando. Posso? Então, tá quase terminando. Então, aqui nós encerramos essa parte de indicadores, tá? Então, o indicador, antes de ir para o problema, só para terminar essa parte de indicadores aqui, é o que a gente chama, é um equilíbrio simultâneo entre complexo, calcom, o indicador, né, cálcio, e o EDTA, tá? Então, ao acabar o íon cálcio na solução, o EDTA retira todo o cálcio do complexo, calcom-cálcio, formando o complexo EDTA-cálcio, que é o maior constante de estabilidade que nós vimos, maior constante de formação que nós vimos. Tá? Então, eu tenho um indicador, misturo com o íon metálico, com o cálcio. Estou analisando o cálcio, estou analisando o magnésio. Então, coloco o indicador, ele forma um complexo, né? Indicador e o íon metálico. Tá? Formou, aí ele adquire uma cor. Tá? Então, o indicador sozinho tem uma cor. Agora, o indicador mais o íon metálico tem uma outra cor. Tá? Tem uma outra cor. Então, no caso aqui, ele tinha uma cor azul sozinho, o indicador, com o íon cálcio complexado, ele tem uma cor vinho. Vou adicionar agora o meu titulante, que é o EDTA, que é o complexante, que é o ligante, tá? Que é o ligante, tá? Então, a constante de estabilidade, a constante de formação do ligante com cálcio é muito maior que a constante de formação do cálcio-calcom. Então, ele vai
deslocando todo o cálcio para si, e vai formando o complexo EDTA-cálcio, EDTA-cálcio, até que ele consome todo o cálcio do calcom. E agora o calcom volta para a sua forma original, sozinho, que é a cor azul, onde ele estava na forma do calcom carboxílico. Então, esse equilíbrio a gente chama de equilíbrio simultâneo entre o complexo calcom e o EDTA. Tá? Então, calcule o volume de EDTA necessário para titular 50 ml de uma solução 0,05 mol por litro de magnésio, íons magnésio, tamponado em pH 10, com solução EDTA 0,1 molar. Então, o EDTA é o nosso padrão. Tá? A reação vai ser essa, magnésio, tá? Magnésio, mais o EDTA, formando o complexo magnésio, EDTA, né? E a reação, como nós vimos, é 1 para 1. Se é 1 para 1, então vai ser concentração de EDTA vezes o volume de EDTA é igual, no ponto de equivalência, o número de moles de EDTA é igual ao número de moles do íon magnésio. Ou seja, a concentração de EDTA vezes o volume de EDTA é igual à concentração de magnésio vezes o volume de magnésio. Tá? Então, aqui eu tenho a concentração de magnésio, né, que é 0,5, o volume de magnésio, que é 50, tá? E a concentração do EDTA. Então, eu calculo o volume do EDTA que eu usei para fazer essa titulação, que foi 25 ml. Tá? E esse outro problema que eu mostrei para vocês, uma solução contém 3,269 miligramas de sulfato ferroso por mililitro. Calcula o volume de EDTA 0,001 mol por litro necessário para titular 50 ml da solução de sulfato ferroso. Tá? Então, aqui é dado. A massa de sulfato ferroso é 3,269 miligramas, que é igual a 3,269 vezes 10 a menos 3 gramas. Tá? A massa molar de sulfato ferroso é 152 gramas por mol, e o volume aqui é por mililitro, por ml. Então, 1 ml é igual a 10 a menos 3 litros. Tá? Então, aqui, fazendo as continhas, eu tenho uma concentração do sulfato ferroso que é igual a 0,0215 mol por litro. Tá? E no ponto de equivalência, então, tenho que a concentração do EDTA vezes o volume do EDTA é igual à concentração do sulfato ferroso vezes o volume do sulfato ferroso. Tá? Como a proporção aqui é 1 para 1, então eu calculo o volume do EDTA. Então, eu tenho o volume, né, que é desculpa, aqui está a concentração, né, vezes o volume, que é 50 ml, a solução de sulfato ferroso. Então, aqui eu tenho o volume de sulfato ferroso, aqui eu tenho a concentração que eu calculei de sulfato ferroso, que é 0,0215 mol por litro, vezes a concentração, então, do EDTA. Ou seja, eu vou ter um volume, então, de 1.075,3 mililitros. Tá? Então, vocês estão vendo que a aplicação dessa técnica é bastante simples, porque sempre eu vou ter essa proporção aqui, 1 para 1. Tá? Então, essa proporção 1 para 1 é muito importante nesse tipo de titulação. Lá no caso das volumetrias de oxirredução, tem que tomar cuidado, né? Que lá depende do estado de oxidação, da variação do número de elétrons que participaram da reação. Aqui não, aqui você não precisa tomar esse cuidado, sempre vai ser essa proporção aqui de 1 para 1.